Seja bem-vindo ao canal Quiz Desafio Cristão. Criamos quiz bíblico para toda a família. Estamos felizes em ter você conosco. Se você gosta de desafio, então está no canal certo. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Ative o sininho para ser avisado quando postar o próximo vídeo. Preparado? Vamos começar! Regra do desafio. Você terá 10 segundos para responder se o versículo é verdadeiro ou falso. Se você acertar, ganha 5 pontos. Se errar, você perde 3 pontos. Tema de hoje: verdadeiro ou falso bíblico. 20 perguntas. Quiz bíblico. No final tem o desafio bônus. Pergunta 1. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mateus capítulo 4 versículo 3. Verdadeiro ou falso? Tempo para responder. Verdadeiro. Pergunta 2. Então, disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a ele orarás. Mateus capítulo 4 versículo 10. Verdadeiro ou falso? Tempo para responder. Falso. Servirás. Pergunta 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5 versículo 3. Verdadeiro ou falso? Tempo para responder. Verdadeiro. Pergunta 4. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Lucas capítulo 15 versículo 24. Verdadeiro ou falso? Tempo para responder. Verdadeiro. Pergunta 5. Sede vós, pois, verdadeiros, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 5 versículo 48. Verdadeiro ou falso? Tempo para responder. Falso. Perfeitos. Pergunta 6. No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus. João capítulo 1 versículo 1. Verdadeiro ou falso? Tempo para responder. Falso. Não tem um. Era Deus. Pergunta 7. Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João capítulo 1 versículo 12. Verdadeiro ou falso? Tempo para responder. Verdadeiro. Pergunta 8. Disse-lhes Jesus: Enchei de vinho essas talhas, e encheram-nas até em cima. João capítulo 2 versículo 7. Verdadeiro ou falso? Tempo para responder. Falso. Água. Pergunta 9. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Marcos capítulo 1 versículo 6. Verdadeiro ou falso? Tempo para responder. Verdadeiro. Pergunta 10. Logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que, como pomba, descia sobre ele. Marcos capítulo 1 versículo 10. Verdadeiro ou falso? Tempo para responder. Verdadeiro. Desafio social. Ajude o canal a alcançar mais vidas. Está gostando do quiz bíblico? Então, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu gostei, faça seu comentário e compartilhe com os amigos nas redes sociais. Pergunta 11.
E disse-lhes: Ide por todo o campo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16 versículo 15. Verdadeiro ou falso? Tempo para responder. Falso, mundo. Pergunta 12. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: Eu sou. Marcos capítulo 15 versículo 2. Verdadeiro ou falso? Tempo para responder. Falso, tu o dizes. Pergunta 13. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus capítulo 24 versículo 12. Verdadeiro ou falso? Tempo para responder. Verdadeiro. Pergunta 14. O céu e o mar passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus capítulo 24 versículo 35. Verdadeiro ou falso? Tempo para responder. Falso, o céu e a terra. Pergunta 15. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Mateus capítulo 24 versículo 38. Verdadeiro ou falso? Tempo para responder. Verdadeiro. Pergunta 16. As loucas, tomando as suas lâmpadas, levaram azeite consigo. Mateus capítulo 25 versículo 3. Verdadeiro ou falso? Tempo para responder. Falso, não levaram azeite consigo. Pergunta 17. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus capítulo 25 versículo 13. Verdadeiro ou falso? Tempo para responder. Falso, o dia nem a hora. Pergunta 18. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder na terra. Mateus capítulo 28 versículo 18. Verdadeiro ou falso? Tempo para responder. Falso, poder no céu e na terra. Pergunta 19. E eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era pobre. Lucas capítulo 19 versículo 2. Verdadeiro ou falso? Tempo para responder. Falso, rico. Pergunta 20. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. João capítulo 2 versículo 4. Verdadeiro ou falso? Tempo para responder. Verdadeiro. Me fala quantas perguntas você acertou? Responda nos comentários. Me fala também de qual cidade você é. Vamos ao desafio bônus. Você vai ter 25 segundos para encontrar a palavra. Caça a palavra. Encontre os nomes, Zaqueu e Pilatos. Tempo para responder. Você conseguiu acertar? Comenta aqui abaixo. Obrigado por assistir. Aqui tem mais 2 vídeos para você assistir. Se inscreva no canal e ative o sininho. Continue conosco. Aguarde o desafio do sorteio para os inscritos deste canal.
Nosso desafio é ajudar você a crescer na graça e no conhecimento. Até o próximo quiz bíblico. Deus te abençoe sempre.